Eles podiam de repente começar a matar e escalpelar, depois parar em um número arbitrário. Em uma sociedade tribal governada por códigos muito rígidos, estes eram espíritos de destruição e irracionalidade atuando a esmo. O uso do não convencional pode surpreender e lhe dar uma vantagem, mas nem sempre cria uma sensação de terror. O que vai lhe dar poder nesta estratégia é fazer como os Vindigokan e adaptar um tipo de aleatoriedade que ultrapassa os processos racionais, como se você estivesse possuído por um espírito da natureza. Faça isso sempre e você ficará encarcerado, mas faça corretamente, deixando cair pistas do irracional e aleatório no momento oportuno, e aqueles a seu redor terão sempre de se perguntar o que você fará em seguida. Você vai inspirar um respeito e um temor que lhe darão um grande poder. Uma aparência comum temperada com um toque de loucura divina é mais chocante e assustadora do que uma pessoa completamente maluca. Lembre-se, sua loucura, como a de Hamlet, precisa ser estratégica. A loucura real é previsível demais. 5 Em abril de 1917, a New York Society of Independent Artists preparava-se para sua primeira exposição. Esta seria um grande mostruário de arte moderna, o maior nos Estados Unidos até aquela data. A exposição estava aberta para qualquer artista que tivesse ingressado na sociedade, cujas taxas eram mínimas, e a resposta tinha sido avassaladora, com mais de 1.200 artistas contribuindo com mais de 2.000 peças. A diretoria da sociedade era composta de colecionadores como Walter Ehrenberg e artistas como Man Ray e o jovem de 29 anos, Marcel Duchamp, um francês na época morando em Nova York. Foi Duchamp, como chefe da comissão encarregada de decidir sobre a colocação dos quadros, quem resolveu tornar a exposição radicalmente democrática. Ele pendurou as obras em ordem alfabética, começando com uma letra retirada de um chapéu. O sistema levou a naturezas mortas cubistas penduradas ao lado de paisagens tradicionais, fotografias de amadores, e a ocasional obra obscena de alguém que devia ser maluco. Parte dos organizadores adorou seu plano, outros não gostaram e foram embora. Dias antes de inaugurarem a exposição, a sociedade recebeu a obra mais estranha até aquele momento, um urinol montado em sua parte traseira, com as palavras Rua Emmet 1917 pintadas em grandes letras pretas na borda. A obra chamava-se Fonte e aparentemente havia sido inscrita por um Mr. Matt, junto com a taxa de membro exigida. Ao ver a peça pela primeira vez, o pintor George Bellows, membro da diretoria da sociedade, reclamou dizendo que era indecente e que a sociedade não poderia exibi-la. Ehrenberg discordou, disse que podia discernir uma obra de arte interessante em seu formato e apresentação. A exposição é para isso, ele falou para Bellows. Uma oportunidade para o artista enviar o que ele quiser, para o próprio artista decidir o que é arte, não uma outra pessoa. Bellows não arredou o pé. Horas antes da abertura da exposição, a diretoria se reuniu e votou aprovando, por uma ligeira margem, a não exibição da peça. Ehrenberg e Duchamp renunciaram na mesma hora. Nos artigos publicados nos jornais sobre esta controvérsia, falava-se do objeto polidamente como um acessório de banheiro. Isso despertou muita curiosidade, e um ar de mistério envolveu o assunto. Na época da exposição, Duchamp fazia parte de um grupo de artistas que publicava uma revista chamada The Blind Man. No segundo número da revista saiu uma fotografia da fonte tirada pelo grande fotógrafo Alfred Stieglitz, que iluminou lindamente o urinol de modo que uma sombra caísse sobre ele como uma espécie de véu,
conferindo-lhe uma aparência levemente religiosa, junto com algo vagamente sexual em sua inegável forma de vagina quando recostado na parte de trás. The Blind Man também publicou um editorial, o caso Richard Matt, que defendia a obra e criticava sua exclusão da mostra. A fonte de Ezra Matt não é imoral, não mais do que uma banheira é imoral. Se Ezra Matt fez ou não a fonte com suas próprias mãos não importa. Ele a escolheu. Ele pegou um objeto real comum, colocou-o de modo que seu significado útil desaparecesse sob o novo título e ponto de vista criou uma nova ideia para esse objeto. Logo ficou claro que o criador da fonte era nada menos do que Duchamp. E ao longo dos anos a obra começou a assumir uma vida própria, mesmo depois de desaparecer misteriosamente do ateliê de Stieglitz e nunca mais ser encontrada. Por alguma razão a fotografia e a história da fonte inspiraram ideias sem fim sobre arte e produção de arte. A obra em si teve estranhos poderes de choque e atração. Em 1953, a Sydney Janis Gallery, em Nova York, foi autorizada por Duchamp a exibir uma réplica da fonte em seu portão de entrada, um ramo de visgo emergindo da bacia. Logo mais, réplicas foram aparecendo nas galerias, mostras retrospectivas das obras de Duchamp, e coleções de museus. A fonte tornou-se um objeto de fetiche, algo para se colecionar. Réplicas foram vendidas por mais de $1 milhão. Todos pareciam ver o que queriam na peça. Exibida em museus, ainda costuma chocar o público, algumas pessoas incomodadas pelo próprio urinol, outras por sua apresentação como arte. Críticos escreveram extensos artigos sobre o urinol, com todos os tipos de interpretação. Ao colocar em cena a fonte, Duchamp estava urinando no mundo artístico, ele estava brincando com as noções de gênero, a peça é um sofisticado trocadilho, e outras coisas mais. O que os organizadores da mostra de 1917 acreditaram ser um simples objeto indecente, indigno de ser considerado arte, havia se tornado uma das obras mais controvertidas, escandalosas e analisadas do século XX. Interpretação. Ao longo de todo o século XX, muitos artistas exerceram influência sendo não convencionais, os dadaístas, os surrealistas, Pablo Picasso, Salvador Dalí. A lista é extensa. Mas, de todos eles, Marcel Duchamp foi quem provavelmente causou o maior impacto sobre a arte moderna, e o que ele chamou de suas prontas para usar são talvez as mais importantes de todas as suas obras. As prontas para usar são objetos do cotidiano às vezes exatamente como eles são feitos, uma pá de neve, uma prateleira para garrafas, às vezes ligeiramente alterados, o urinol apoiado de costas, o bigode e o cavanhaque desenhados sobre uma reprodução da Mona Lisa, escolhidos pelo artista e em seguida colocados em uma galeria ou museu. Duchamp estava dando prioridade às ideias de arte sobre suas imagens. Suas prontas para usar, banais e desinteressantes em si mesmas, inspiravam todos os tipos de associações, dúvidas e interpretações. Um urinol pode ser um lugar comum desgastado, mas apresentá-lo como arte fugiu totalmente ao convencional e despertou ideias coléricas, irritantes e desvairadas. Compreenda, na guerra, na política e na cultura o que é não convencional, sejam os elefantes e bois de Aníbal ou o urinol de Duchamp, nunca é material ou melhor, nunca é apenas material. O não convencional só pode surgir da mente, algo surpreende, não é o que esperávamos. Em geral basearmos nossas expectativas em convenções, clichês, hábitos familiares de ver as coisas, naquilo que é comum. Muitos artistas, escritores e outros produtores de cultura parecem acreditar que o auge do não convencionalismo é criar imagens,
textos e outras obras que são simplesmente esquisitas, surpreendentes ou chocantes de alguma maneira. Estas obras podem gerar um furor momentâneo, mas não têm nada da força do não convencional e extraordinário porque não possuem nenhum contexto contra o qual gerar atrito, elas não contrariam nossas expectativas. Nada mais do que estranhas, elas rapidamente são esquecidas. Quando lutar para criar o extraordinário, não se esqueça, importante é o processo mental, não a imagem ou a manobra em si. O que realmente choca e não sai da cabeça são aquelas obras e ideias que brotam do solo do que é comum e banal, que são inesperadas, que nos fazem questionar e contestar a própria natureza da realidade que vemos à nossa volta. Decididamente, na arte, o não convencional só pode ser estratégico. Imagem. O arado. O solo precisa estar preparado. As lâminas do arado revirão a terra em constante movimento, arejando o solo. O processo deve continuar todos os anos ou as ervas mais daninhas tomarão conta e o solo cheio de grumo sufocará toda a vida. Da terra, arada e fertilizada, as plantas mais nutritivas e maravilhosas podem emergir. A autoridade, em geral, enfrenta-se o inimigo com o que é ortodoxo, e se conquista a vitória com o heterodoxo. O heterodoxo e o ortodoxo se produzem mutuamente, como um ciclo vicioso. Quem pode esgotá-los? Sun Tzu, século IV a.C. Inverso. Não existe nenhum valor em atacar os adversários de uma direção ou de um modo esperado, permitindo que enrijeçam sua resistência, isto é, a não ser que sua estratégia seja o suicídio. 25. Ocupe o terreno elevado da moral. A estratégia justa. Em um mundo político, a causa pela qual você está lutando deve parecer mais justa do que a do inimigo. Pense nisto como o terreno moral que você e o outro lado estão disputando, ao questionar os motivos de seus adversários e fazê-los parecer perversos, você pode estreitar suas bases de apoio e espaço de manobra. Maiar nos pontos frágeis da imagem pública deles, expondo possíveis hipocrisias. Jamais suponha que a justiça de sua causa seja evidente por si mesma, publique-a e a promova. Quando você mesmo sofrer ataques morais de um inimigo esperto, não se lamente ou se zangue, combata fogo com fogo. Se possível, coloque-se na posição do injustiçado, da vítima, do mártir. Aprenda a impor a culpa como uma arma moral. A ofensiva moral. Em 1513, Giovanni de Médici, de 37 anos e filho do ilustre Florentino Lorenzo de Médici, foi eleito Papa e adotou o nome de Leão X. A igreja que Leão agora liderava era em muitos aspectos o poder dominante político e econômico na Europa, e Leão amante de poesia, teatro e pintura, como outros em sua famosa família queria fazer com que ela fosse também uma grande patrocinadora das artes. Papos anteriores haviam começado a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, sede da Igreja Católica. Mas haviam deixado a estrutura inacabada. Leão queria terminar este majestoso projeto, associando-o para sempre a seu nome, mas precisaria levantar um volumoso capital para pagar os melhores artistas que trabalhariam nele. E assim, em 1517, Leão lançou uma campanha para vender indulgências.